Boa noite, irmãos. Eu os cumprimento na paz de Jesus. Amém? Podem se sentar, por favor. É muito bom estar aqui. Estar nesse púlpito não é fácil, né, irmão? Imagina falar aí 30, 40 minutos. Não é fácil. As borboletas ficam no estômago. Obrigada, minha. As borboletas ficam no estômago. Mas quando a gente começa a falar, eu sinto que o Espírito Santo me toma. E aí eu me tranquilizo. E no louvor, no que o irmão Manuel falou, no que o outro irmão falou, sobre a esterilidade, né? A mulher estéril. E eu pensei muito em que falar, né? Que o Espírito Santo me desse uma palavra. E sempre quando eu vou pregar, eu gosto, sempre, de traçar um paralelo com a nossa vida. E de extrair a essência do texto. E para mim esse texto fala de sonho e de fé. E de perseverar na fé. Então, vamos abrir nossa Bíblia em 2 Reis 4. No versículo 4, lá no 8. Tá? Capítulo 4, versículo 8. A sunamita e o seu filho. A sunamita e o seu filho. Vamos lá? Vamos ler só do 8 ao 9, porque daí eu vou discorrendo o texto todo, tá? Durante a pregação. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que aqui passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém? Então vamos ver o que Deus nos traz hoje, né? O Espírito Santo, nesta palavra abençoada. Então vamos lá. Irmãos, entre as histórias, tantas, né, comoventes da Bíblia, nós temos a história dessa sunamita. É uma mulher de nome desconhecido, mas que o seu testemunho de vida atravessou milênios e um verdadeiro exemplo de fé. Ela lutou pelo seu sonho e não deixou morrer a esperança. Passou momentos difíceis, mas confiou que Deus não a decepcionaria. E essa história ocorre ali, nas pesquisas que a gente vê, que a gente faz, de 782 a 874 antes de Cristo, né? E nesse período aparece ali, no Reino do Norte, o profeta Eliseu. Que Eliseu era discípulo de Elias, né? O grande profeta Elias. E Sunem estava localizado em uma elevação de terra, a 5 quilômetros ao norte do vale de Jezreel. E essa região, ela era circundada por cacto, por pomares, uma região muito próspera, muito rica em grãos, né? E à sua frente estava o Monte Carmelo, que nós, pelo privilégio que Deus nos concedeu, eu subi no Monte Carmelo. Paramos ali de ônibus, porque é um monte de 600 metros de altura, por 30 de extensão, e 30
30 metros de largura. É enorme, né? Os católicos construíram hoje, né, uns tempos atrás, ali uma igreja. E ali, de Sunem, dava para se contemplar toda aquela rica planície de Jezreel. Muito rica aquela região. Mas, em contraste com a fertilidade daquele local, se encontrava também a infertilidade desta sunamita. E o profeta Eliseu, exercendo o seu ministério, ele saía frequentemente da sua casa, ali de Samaria, e percorria 56 quilômetros até chegar ao Monte Carmelo, que era um lugar onde ele se retirava, fazia o seu retiro espiritual para orar. E essa viagem era longa, muito cansativa, e consumia as energias de Eliseu e do seu moço, Geazi. E ele sempre passava por Sunem. E a sunamita observava de longe o profeta, né, e os seus discípulos, que passavam por aquelas terras para buscar a Deus. E assim, esta cidade próspera, em que qualquer um poderia ter oferecido alimento ou estalagem para Eliseu, não o fizeram. E assim, ela via que aquele homem passava ali e ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que sempre passa por aqui um santo homem de Deus. E ela tem esse discernimento espiritual, né? A atitude dela de ajudar Eliseu e esse moço, Geazi, refletia o zelo, o amor que essa mulher tinha no coração. Ela era uma mulher muito bondosa e hospitaleira. E as Escrituras nos mostram que no passado, pela hospitalidade, os servos do Senhor tinham hospedado anjos sem saber, né? E a nossa hospitalidade, né? Nós podemos, Deus pode estar nos mandando anjos para que a gente hospede sem sabermos que são anjos, né? E assim, meus irmãos, ela enxerga algo que toda uma cidade deveria ter visto, mas não enxergou. E aqui eu falo para vocês, quantas vezes nós também enxergamos a necessidade ou a dificuldade de um irmão, mas não a vemos. Nós enxergamos, mas não vemos. Enxergar é quase a mesma coisa que ver, mas tem uma grande diferença. Quando nós vemos, nós temos atitude frente à situação. E foi o que essa mulher fez. E ali, ela diz ao marido, né? Meu bem, penso eu assim, né? Que ela falou para ele. Vamos fazer um quarto para este homem de Deus. Porque ela pensava que ela teria a oportunidade de estar mais próximo daquele profeta. Maior contato com uma vida espiritual. Porque para ela fazer o bem, como também tem que ser para nós, quando nós fazemos o bem, nós estamos honrando ao próprio Deus. E nós vemos aqui, no exemplo dessa mulher, a sensibilidade e a compaixão, o olhar para com o outro, a empatia com o outro, a caridade com o outro, o socorro nas necessidades desse próximo. Colocar-se no lugar do outro. Hoje o que está faltando na humanidade é colocar-se no lugar
do outro. Porque se colocássemos no lugar do outro, não faríamos o que fazemos, né? E o que estamos vendo aí ser feito no mundo, né? Cada um por si, salve-se quem puder. Então ela pede ao marido que construa um quarto na parte superior da sua casa, onde ela poderia abrigar Eliseu. E esta mulher, ela era abastada financeiramente. E ela tinha uma cumplicidade com o seu marido. Nós percebemos aqui, pois ela consultou o seu marido sobre o desejo do seu coração. E aqui eu faço uma reflexão com vocês, homens e mulheres. Nós temos sido cúmplices do nosso companheiro, da nossa companheira, nos nossos casamentos? Existe diálogo entre o marido e a mulher? Ou nós deixamos que o bendito celular invada a nossa cama? Eu tenho refletido muito sobre celular, gente. Muito. Tenho batalhado muito na minha casa com os meus netos. Quando nós vamos nos deitar, eu e o Jorge temos o hábito de assistir série. Nós gostamos de assistir pelo menos um capítulo à noite. Então nós deitamos. Ele nem tem tempo de ver celular. Ele fala assim para mim: me dê 15 minutos para eu dar uma olhada nas mensagens. Tudo bem. Desligou, acabou. Na nossa cama não tem celular. Gente, eu falo sempre, na minha casa tem uma caixinha imaginável. Quando os meus netos chegam em casa, eu falo, olha, tem uma caixinha na imaginação que fica lá fora. Deixa o celular lá. Claro que é difícil. Não posso também proibir, senão daqui a pouco eles não querem nem mais em casa. Mas, na mesa, na refeição, não existe televisão ligada, não existe celular na mesa. Gente, a tecnologia, quando usada ao nosso favor, é uma maravilha. Mas o diabo trabalha ali. E o celular, ao mesmo tempo, que é um instrumento maravilhoso, que nos conecta com o mundo, com as maiores tecnologias, nós temos que ter muito cuidado, porque ali é uma ferramenta de Satanás, quando nós não tomamos cuidado. Né, João? Né, João? Cuidado. Então, gente, as famílias de hoje, elas estão raramente se reunindo para uma boa conversa, né? Cada filho isolado no seu quarto, com o seu celular, com a sua televisão. E cada vez menos nós temos essa troca, o olho no olho, sentado numa mesa de refeição. Nós temos esse discernimento. Então, nós temos que zelar pela nossa família. E assim, esse acesso ao piso superior, nós vimos muita casa lá assim, né? Lado de fora tem uma escada que sobe e eles ficam lá fora, porque é muito quente, né? É uma terra de deserto. Então, ali seria construído o quarto para Eliseu, e mesmo porque ele teria uma privacidade maior. E ela diz para o marido, façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro. E ali nós vamos colocar uma cama para ele, né? Uma cadeira, uma mesa. E há de ser que, quando ele vier até nós, para ali se recolherá. E essa mulher põe os seus bens a serviço do Senhor. Pois para essa sunamita, as coisas espirituais tinham um grande valor. E Eliseu, vendo a dedicação dessa mulher, lhe faz uma última prova de fé. Ele oferece recompensas materiais ou honras sociais, em outras palavras. E aqui a gente vê que parece muito com aquela
parábola, né? Com a mesma prova que Jesus direcionou ao cego Bartimeu. Quando ele fala, né? Quando ele fala, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E essa mulher tinha um sonho secreto, em que ela falava, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E assim a resposta da sunamita, ele fala para ela, né? Em outras palavras, como ele poderia agradecer aquele ato que ela está tendo com ele de generosidade. E essa mulher valorizava muito o amor, a vida em família. E ela não estava preocupada em adquirir mais bens materiais. Ela tinha tudo, ou melhor, quase tudo, né? E ela não queria posição social, títulos de honra, nem nada. E ele diz, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E ela responde, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, eu não preciso de nada, porque eu vivo no meio do meu povo. Ela era uma mulher generosa, abastada, mas simples. Simples de coração, humilde de coração. E assim, nós veremos aqui o sonho da sunamita e a promessa de Deus na vida dela. E assim, Geazi, ele informa, olha, a sunamita não tem filhos. E naquele tempo a gente sabe que a mulher estéril, ela era discriminada na sociedade, né? Se a mulher não engravidava, a culpa era dela, e não, também poderia ser do homem, como hoje a gente sabe através da ciência, né? Como os que tinham filha mulher, e nós sabemos que quem determina o sexo é o homem, né? XX mulher, XY. Esse Y na biologia é o sexo masculino. Então a mulher era totalmente discriminada. E naquela lei, naquele tempo, a discriminação era muito grande. Embora ela tivesse um marido muito compreensivo, né? Porque a gente percebe que eles viviam muito bem. Mas essa mulher tinha um sonho esquecido, um sonho que ela deixou lá no passado. E eu acho que a essência entre essa parte do sonho, a essência desse texto na preservação da fé dessa mulher, está totalmente relacionado a esse sonho. E aqui eu quero falar para vocês nessa noite. Nós temos sonhos ocultos em nosso coração. A maioria tem. Porque nós temos expectativas, nós temos sonhos. É muito triste não ter sonhos, é muito triste não querer alcançar alguma coisa. E aí eu pergunto, qual é o sonho que nós temos, que cada um tem ali guardado na sua alma? Nós temos orado e confessado a Deus esses sonhos. Nós temos nos questionado se esses sonhos agradarão também a Deus. Às vezes nós pedimos tanto a Deus para realizar nossos sonhos. E lá na frente nós falamos, Senhor, obrigada por não ter realizado aquele sonho. O que nós temos feito efetivamente para tornar realidade esse sonho? Deus disse, né? Jesus disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Confesse a Ele o seu sonho. Pergunte a Ele se o seu sonho está alinhavado à vontade dEle.
Tenha paciência, né? Fala-se muito que o nosso tempo não é o mesmo de Deus. Nós temos que ter fé, porque não é fácil. Atravessamos pedaços da nossa vida que quando passamos nós olhamos para trás e não acreditamos que passamos por aquilo. Quando nós estamos frente a uma prova difícil, nós ficamos quebrantados, nós ficamos quebrados. Ficamos quebrados, porque por mais que nós tenhamos fé no nosso Deus, nós somos humanos. Nós fraquejamos. Nós temos aqui filhos da nossa igreja passando por pedaços muito difíceis de saúde. Nós oramos todas as madrugadas. Nós sabemos que Deus vai dar vitória para que se testemunhe aqui nesse púlpito. Mas nós fraquejamos. Nós colocamos na mão de Deus, onde nós deveríamos descansar. Mas nós somos humanos. E Ele gosta que nós peçamos, que nós declaremos a Ele a nossa dependência dEle. Ele quer que você ore, Ele quer que você peça. Eu estava vendo essa semana um grande neurocirurgião falando assim do poder da oração, comprovado através de tomografias, de ressonâncias, o quanto o nosso lóbulo frontal se enche de sangue quando nós oramos. E o mais maravilhoso, que fizeram teste com uma pessoa, com vários, na UTI. Ou seja, ele não está consciente para saber que estão orando por ele. Mas aquele lóbulo se enche de sangue, porque a oração chega até ele. Olha a maravilha de Deus, gente. Eu não estou falando aqui de especulações. Eu estou falando de estudos na neurologia. Então, oremos incessantemente. Mas assim, essa atitude de amor com esse homem de Deus gera uma promessa que essa mulher mal podia acreditar. E Eliseu diz a ela: por este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela diz: não, meu senhor, né? Não mintas a tua serva, porque lá como Sara, esta mulher já estava em idade avançada. E o seu marido também era relativamente idoso. Mas ela se daria conta que Deus não decepciona os seus, como aqui Ele não nos decepcionará. Eu tenho certeza que Deus não nos decepciona quando Ele não realiza o nosso pedido, o nosso sonho, porque não era o melhor para nós, e Ele tem o melhor para nós. Bom, e assim, meus amigos, meus irmãos, ela dá um filho, exatamente no tempo que Eliseu profetizara. E dentro de um ano essa promessa se cumpre. Essa mulher dá à luz, né, um lindo e abençoado menino, como foi filho da promessa de Sara e de Abraão, né, o Isaque. E assim nós seguimos ali, vendo a fé dessa mulher, a felicidade dessa mulher, que aquele lar frio, que era antigamente, corre uma criança, uma linda criança. E melhor ainda, que essa criança, ela se desenvolve nas leis do Senhor. Porque eles eram tementes a Deus, né? E o menino cresce nos caminhos do Senhor. E toda vez que ela olha para o seu filho, ela se lembra da promessa de Deus cumprindo na sua vida. Dá para imaginar a felicidade desta mulher, né? Mas esse menino, que devia ser uma criança extremamente respeitosa ao seu pai, vai trabalhar com ele
na parte agrícola. E eles acham que esse menino teve uma insolação. A gente não sabe o que efetivamente essa criança teve. Mas, num sol daquele, uma criança, você imagina que não devia fazer muito bem para essa saúde, né? Dado que lá é um calor terrível, terrível. E assim, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava entre os segadores, e disse ao seu pai: ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ele a um servo: leva-o à sua mãe, né? Nós vemos ali em 2 Reis 4, 18, 19. E o menino é levado à sua mãe. Depois de algum tempo, essa criança vem a falecer. Momentos terríveis se passa com aquela mulher. Ali se transforma um vale da sombra da morte. Eu não imagino dor pior do que perder um filho, né? E assim acontece com ela. E essa mulher coloca ali seus filhos nos joelhos, nos seus joelhos. E ela olha para o seu filho, né? O sonho de ter uma família estava ali agora frio, gelado, morto no seu colo. E vem a célebre frase, né? Vai tudo bem. Olha a fé desta mulher. Normalmente, quando a gente pergunta, e aí, tudo bem? Até com a gente, né? A gente responde com inúmeras reclamações. Não, porque o meu joelho está doendo, o meu quadril está doendo, a minha coluna está doendo. Jesus, meu Deus, como nós somos falhos na fé, meus irmãos. É difícil você estar com um problemão e falar assim, vai tudo bem. Não nos esqueçamos dessa frase. Vai tudo bem. Quando você lembrar de reclamar, você está clamando 2 vezes por aquilo que você está passando. Né? E assim eu vou caminhando, porque também a hora já vai adiantado ali. Bom, daí toma nos seus braços e ela põe esse filho na cama do profeta, né? E ela parte em duro embate por aquele longo caminho, numa jornada de 24 quilômetros até o Monte Carmelo, para recuperar ali o fruto da sua promessa. E a frase vai tudo bem, né? Faz nos lembrar da promessa, da resposta de Abraão ao seu filho Isaque. Se ter uma doença que matou esse filho da sunamita, né? Que até ali ele estava morto. Você imagina você pegar seu filho e pôr ali para você enfiar um cutelo nele. Não dá nem para imaginar, né, gente? Eu falo que não dá para imaginar. E ao chegar ali diante de Eliseu, ela se prostra com o coração quebrantado. E ele, sendo um homem muito poderoso em palavras e obras, nos deixa aqui também uma lição de humildade, né? Porque ao invés de tentar dar uma de adivinho para ela, ele reconhece que Deus não havia lhe revelado o que estava acontecendo naquele momento. Ele não tem a revelação do que estava acontecendo. E ela chega aos pés desse homem de Deus, pega nos seus pés, mas o Geazi chega para retirá-la, né? E ele fala, Geazi, vai lá, pega o seu bordão e coloca sobre o rosto desse menino morto. Mas há tarefas, meus irmãos, que não são para Geazi realizar. Certas coisas exigem a presença do homem de Deus. E eu digo para vocês aqui essa noite, nós não podemos delegar a outra pessoa aquilo que Deus colocou como missão na nossa vida. Nós não devemos delegar a outro o nosso ministério na igreja.
Nós não podemos delegar a outro, a nossa família, a responsabilidade pela minha família. É minha. A responsabilidade é a vida que Deus nos deu, porque Ele vai pedir conta do que fizemos aqui, desse bem maior, tão precioso que é a vida. E ela sabe disso, e ela luta por seu filho, insistindo com o profeta, que não o deixaria enquanto ele não fosse com ela. E ele ali vendo a disposição, a fé dessa mulher, resolve acompanhá-la. E nisso volta Geazi com notícias não muito boas, dizendo que o bordão não funcionou. E aí, meus irmãos, ele resolve ir até lá, né? E a gente precisa dessa insistência, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E Eliseu vai lá, ora, e ele sente que ele tem que transmitir calor ao jovem através do contato direto com o morto. Isso era extremamente proibida pelas leis judaicas, né? Quem tocasse no morto estava contaminado. São as obras da lei. Mas ele não se importa. Uma simbologia de que não podemos nos isolar daqueles que estão mortos espiritualmente, e sim trazê-los para cá, porque eles necessitam da nossa ajuda. E Eliseu não teme essa impureza cerimonial da lei. Volta a deitar-se sobre o menino, aquecendo novamente e transmitindo-lhe vida. Muitas vezes é preciso agir de igual forma, abraçando com muito amor os pecadores, a quem nós desejamos ver ressuscitados. É esse o nosso papel também como igreja. Jesus condenou o pecado e não o pecador. Nós temos que trazer essas pessoas para a igreja, né? Aqueles doentes, aqueles homossexuais, aqueles drogados, aqueles alcoolizados. Nós temos que trazê-lo, porque aqui eles têm uma esperança efetiva de mudança de vida. Muitas igrejas estão perdendo os fiéis por causa do preconceito. Do preconceito. E nós temos que ter a mente aberta e trazê-los para cá. Como aquele filho problemático que nós temos, ele é nosso irmão. E é isso que Deus espera de nós. E aí ele sobe a cama e deita-se sobre o menino, pondo a sua boca na sua boca, sobre a sua boca, e os olhos sobre os olhos daquela criança, e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estende sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Olha o milagre. Para Deus nada é impossível. Ele pode tudo. Ele pode ressuscitar, como ele ressuscitou Lázaro. Ele pode ressuscitar sonhos. Ele pode ressuscitar o que Ele quiser na nossa vida. Basta pedirmos, basta vivermos com Ele e suplicarmos pela sua misericórdia. E assim, finalizando, o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. 7 vezes é o número profético da perfeição de Deus, né? E pede que Geazi chame a sunamita. E entrando, ele lhe disse: tome o teu filho. E ela se prostra aos seus pés. Essa história é maravilhosa, gente. É uma história de superação, de fé, de sonho, de persistência, né? Vai tudo bem. E assim a fé da sunamita foi honrada, porque o sonho de Deus não morre. Ela humildemente agradece e entra para a história como uma mulher sábia e de fé.
E a gente sabe que muitos sonhos estão morrendo. Muitos sonhos estão morrendo, né? Gente que já perdeu tanta coisa na vida e chega aqui sem nem saber como chegou, mas Deus sabe, né? Quem sabe o seu sonho é ver aquela pessoa amada, um familiar transformado, ressuscitado espiritualmente, livre das drogas, dos vícios, dos pecados. E assim, a gente vê que o caminho da restauração é longe e difícil, né? Quando nós resolvemos confiar em Deus e dedicar o nosso amor a Ele, nada é impossível. Eu tenho um sonho que hoje eu julgo impossível, né? Ter minhas filhas aqui comigo. Como eu consegui? Eu não, Deus, né? Através, usou-me trazer o meu marido. Todas as vezes que esse homem entrega a Santa Ceia, eu agradeço a Deus do fundo da minha alma. Meu marido não era espírita, mas era simpatizante, acreditava na reencarnação, né? E Deus me usou, Deus me quebrou. E 5 anos frequentando uma igreja, ele não ia. Pode você, ele nunca me proibiu. Mas quando ele disse, eu vou com você para te ver cantar, aquele foi o canal que Deus usou para trazer esse homem para a igreja. Todas as vezes que eu vejo ele servindo a Santa Ceia, eu me emociono muito. E eu agradeço muito, muito, muito por Deus. E tenho sonho que as minhas filhas estejam aqui comigo um dia, adorando, louvando o nosso Deus. Elas creem, sim, creem. São pessoas boas, de índole boa. Mas não congregam da mesma fé e da mesma dedicação que hoje Deus, por misericórdia, também me trouxe. Então, meus irmãos, vamos ter atitude de amor, de perdão, vamos abraçar, vamos transmitir calor humano e confiar que Deus renova as nossas forças, que Deus realiza os nossos sonhos. Não murmure, reclame menos e clame mais ao Pai, né? Mesmo que o inimigo sussurre ao nosso ouvido, não tem cura, é impossível. Mas Deus diz, a glória é minha e eu a dou. E assim, vamos encerrar, que esta palavra fale ao seu coração, que você creia que Deus restaura sonhos. Deus faz crente amadurecer, para nos fazer soldados, usarmos a armadura, o escudo que Ele nos deu. Deus pode levantar qualquer um das cinzas. Deus pode transformar a nossa vida. Amém? Então vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Pai, por este momento precioso na sua presença, Pai, junto com os nossos irmãos, Senhor. Ó Deus, renove os nossos sonhos, Senhor. Dê-nos fé, aumente a nossa fé, Pai. Que estes sonhos, Senhor, estejam alinhados à tua vontade, Pai. Ó Senhor, restaure a nossa família. Seja a presença constante no nosso lar, Pai. Que nós possamos ter a fé desta sunamita. E que nós saibamos e creiamos que para Deus nada é impossível. Restaure, Senhor, a saúde de quem precisa, Pai. Acolha, Senhor, os que precisam de Ti, Senhor. Ó Deus, somos gratos a Ti por esta oportunidade de estar na Sua casa. Obrigada pela Sua misericórdia nas nossas vidas, por tudo que o Senhor é, por conhecermos a Sua palavra. Deus, este é um privilégio inigualável, meu Pai. Ó Senhor, sê conosco.
Abençoe a sua igreja. Abençoe os seus filhos. Abençoe cada família aqui representada, Pai. O Senhor sabe o sonho, as necessidades, os anseios de cada um aqui, Jesus. A nossa fé está em Ti. E um dia, cada um que realizar o seu sonho, estará aqui para testemunhar, para agradecer e para declarar que a nossa vida pertence somente a Ti, Jesus. Amém, amém e amém.